Nessa semana, começamos o nosso programa Life for You com uma especialista na área de RH. Uma pessoa que tem 30 anos de experiência e nessa vivência dentro da área de RH, passou por inúmeras transformações, desde o RH que fazia folha de pagamento, para o RH estratégico que está sentado hoje do lado do presidente de uma empresa. Eu quero chamar aqui Débora Rinck. Olá. Seja muito bem-vinda, muito obrigada, Débora. Eugênio. Obrigada aqui. Fique à vontade e vamos entender o que são essas coisas que eu acabei de falar, né? RH estratégico, RH que faz folha de pagamento que falava? Folha de pagamento, tem todas as rotinas administrativas. Bom, primeiramente, é uma satisfação estar aqui com você, né? Obrigado. Estar aqui tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência, que o tempo todo nós estamos ainda aprendendo. Ainda tem, apesar de mais de 30 anos, ainda temos muito para aprender. Na realidade, na área de recursos humanos, gestão de pessoas, nós temos que estar prontos para aprender sempre. Eu acho que essa é uma dica importante. E respondendo o que você falou sobre o RH estratégico e o RH tradicional, exatamente um dos pontos chaves é esse: você está pronto a aprender sempre. Que é o RH estratégico. Que é o RH estratégico. Porque antigamente, Débora, falava muito... Qual que é a diferença? Vamos começar do começo, né? Porque eu acho que quem está nos assistindo aqui é o cara que quer entrar numa empresa. E o primeiro departamento de uma empresa que qualquer trabalhador tem contato chama-se RH. A não ser que seja uma empresa pequena que ele vai conversar com o dono. Sim. Mas nesse momento, você que é dono está fazendo o papel de RH. E nesse momento, mesmo o pequeno empresário, se não contratar corretamente, vai ter problemas lá na frente. Exatamente. Né? Então vamos começar do começo, porque hoje nós vamos fazer desse programa aqui uma aula, né, na parte de contratação. Antigamente se falava em DP, Departamento Pessoal. Sim. E daqui a pouco começou a se chamar o DP de RH. O que aconteceu? Que raio de DP que é esse? Você já trabalhou no DP? Já, inicialmente. O que é o DP? Ele não deixou de existir, na realidade. Ele continua, porque são processos básicos que precisam acontecer. Né? Não pode deixar, porque quando uma pessoa entra, tem todos os aspectos legais, o próprio processo de recrutamento e seleção, Sim. que ele é extremamente estratégico, mas ele também é muito operacional, porque ele tem que usar de ferramentas para garantir que consiga trazer a pessoa certa para aquela posição que tem aberta. Né? Então, é fundamental. O DP continua, porque o pagamento também, a folha de pagamento, como você falou, é fundamental. Imagina, porque todo mundo quer ver lá no final do mês o dinheirinho na conta. No dia certo. Tudo certo. Os benefícios, né, todo as suas férias, o cálculo das suas férias, todo o acompanhamento. Então, assim, o DP, o Departamento Pessoal, ele continua sendo fundamental. Eu acredito que muitas empresas passaram para o nome de recursos humanos no sentido de tornar mais agradável mesmo. Mas os processos são os mesmos dentro do recursos humanos. Tanto é que muitas empresas hoje separam a área de recursos humanos, entenda-se a parte toda relacionada a esses processos burocráticos fundamentais, que continuam e precisam acontecer. E tem uma área de desenvolvimento organizacional, que é o RH estratégico, que é onde você vai atuar em desenvolvimento das pessoas, identificar o alinhamento entre os objetivos organizacionais e as ações que precisam acontecer para que esses objetivos e resultados sejam atingidos. É aí que, quando você comentou do RH estar muito próximo da diretoria, da presidência, exatamente porque ele passa a ser parte desse grupo, desse time, que vai definir para onde se quer chegar, como vai se chegar. E lembrando que
nenhum resultado é feito por máquinas. Sim. Todos os resultados são feitos por pessoas, né? Sim. E eu acho que teve um momento aí na história em que as empresas começaram a sentir a necessidade de enxergar o trabalhador com mais atenção, né? A pessoa trabalhador, não a função do trabalhador. Eu acho que isso tem muito a ver com a própria evolução das pessoas, né? Então, essas gerações aqui, se a gente fala da história das gerações, os baby boomers, né? Depois, agora os millennials, né? Então, eles começaram, através da abertura de informações, do conhecimento, da expansão, da tecnologia, a exigir mais. Então, as empresas fizeram isso porque perceberam que se elas não se adequassem a nova visão, atender às expectativas, não só mais da empresa, sob o ponto de vista da empresa, mas também daqueles profissionais que estavam trabalhando ali, que estavam trazendo resultado, ela não conseguiria manter isso mais. Então, fundamental olhar para as pessoas mais do que nunca. Hoje se fala muito sobre manter um bom clima organizacional, a saúde emocional das pessoas dentro da organização, principalmente agora, após a pandemia, em que houve uma revolução gigantesca, né, em relação a isso. O quanto que as pessoas antes estavam só no ambiente de trabalho e, de repente, tiveram que ir para casa, continuar trabalhando e mantendo um equilíbrio emocional, apesar de todo aquele momento difícil que nós passamos. Então, acho que esse é o ponto-chave da obrigatoriedade de evolução. E você pode ver que as empresas que ainda não se adequaram a isso, porque isso a gente ainda vê isso não acontecendo. Estão né? sofrendo. Estão sofrendo e vão sofrer mais ainda, porque a demanda dos profissionais também está diferente. Eles têm, agora é alinhar o propósito da empresa com o propósito do profissional. Sim, e eu acredito muito que essa tecnologia toda, né, que, por exemplo, o Covid, aí, esse tempo de pandemia, fez com que a tecnologia tivesse que crescer numa velocidade exponencial para suportar todo esse pessoal trabalhando de casa e mantendo os resultados nas empresas, né? Então, toda a parte de tecnologia teve um avanço ainda maior. Mas eu acho que foi essa própria tecnologia mesmo, porque você citou aí as gerações. Então, por exemplo, baby boomers, né, os pós-guerras, lá de 1900 e pouco. E daqui a pouco começou a chamar de geração X, Y, Z, a Millennium. Foram se dando nome às gerações, e esses nomes em função da mudança comportamental e social que a grande massa começou a ter. Sim. E, obviamente, no ambiente corporativo, onde se tem cobranças, onde se tem metas, essas diferenças, elas se manifestam de forma assim, muito claras. Então, muitas vezes você tem um gestor lá da geração X, que está aqui com coexistindo. Um profissional mais recente, que é da geração Y ou Z, hoje os Z já estão entrando nas empresas, né? Que tem toda uma visão dinâmica, internet, tecnologia, e o outro lá que é que ele entregue um planejamento do que ele vai fazer. Não tem isso no linguajar dele. Planejamento, como assim? Não é para fazer? São os fazedores hoje, né? Eu vou entregar e daqui a pouquinho você vai contar para a gente o que isso causa, esse choque de gerações dentro de uma empresa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, Life for You, com Débora Rink. De volta aqui com o nosso programa Life for You de hoje, com Débora Rink, uma especialista na área de RH, que passou por todas as fases de evolução corporativa
nos dando aqui algumas informações preciosas sobre esse mundo corporativo que talvez você hoje esteja tentando adentrar. E antes do nosso intervalo aqui, eu perguntei para a Débora, né? O que acontece quando você tem ali um profissional experiente na função, porque de repente ele já está ali há 10, 20, 30 anos trabalhando naquela função, ele conhece muito da operação. Só que nesses 30 anos, muitas vezes a empresa cresceu, as equipes cresceram, os departamentos cresceram, e agora ele tem na equipe dele, e muitas vezes no passado também a promoção era dada por tempo de casa. E pela experiência técnica, e não pela habilidade de fazer gestão de pessoas. Então, muitas vezes se perdia um excelente profissional, porque você colocava ele num cargo de gestão que não tinha aderência ali. Né? Então, eu queria que a Débora contasse um pouco para a gente aqui o que acontece nesses conflitos, né? No dia a dia, o que acontece. Você já falou, acontecem conflitos. Sim, mas qual a causa disso e como se resolver isso? Como é que o RH trata isso? Dá vontade de mandar todo mundo embora, né? Mas daí você vai contratar, você vai ter o mesmo problema. Exatamente, eu não sou favorável a demissões. Eu acho que em toda a minha carreira, o processo, vamos chamar assim, mais difícil é o de demissão. Porque eu gosto sempre de dar oportunidade para as pessoas. Outro dia eu estava falando com um empresário, ele falou assim, dá vontade de mandar todo mundo embora. Aí eu falei para ele, assim, e o que você vai fazer sozinho? Pior. Não, e depois vai contratar tudo de novo, vai perder todo o conhecimento que já adquiriu. Não, e outra, os problemas sociais, comportamentais, permanecem independente de se é X ou se é Y. Não, é o que o pessoal costuma dizer, né? Só muda o endereço, mas os problemas são muito semelhantes, né? Bom, eu acho que assim, um dos pontos chaves para quando nós temos conflitos, seja de gerações, de relacionamento principalmente, para mim, é comunicação, do ponto-chave. Quanto mais sincero, transparente, clara é a comunicação entre as partes, muito mais simples para você resolver os problemas. Às vezes eu costumo brincar e falo que comunicação ela é tanto a solução dos problemas como a criação dos problemas. Com certeza. Né? Porque realmente, se você não se comunica bem, a pessoa que está recebendo a informação, muitas vezes ela vai interpretar de acordo com as suas crenças, com os seus valores, e muitas vezes os conflitos aí acontecem. E é exatamente isso que nós estamos falando de gerações, o conflito de gerações. Então, um ponto-chave é a comunicação. O outro, fundamental. Hoje está se falando muito, antes de eu falar qual é, né? Hoje se fala muito das habilidades comportamentais, e dentro dessas habilidades comportamentais, existe uma tendência hoje de falar dos inner skills, que são aquelas habilidades que é você mesmo que tem que querer melhorar. E uma das que mais me chama a atenção, que aí é o ponto-chave, além da comunicação, é o autoconhecimento. Todo profissional que se conhece realmente como pessoa e como profissional, que tem conhecimento, sabe qual que é o seu propósito de vida, qual que é o seu propósito profissional, com certeza vai facilitar a resolução dos conflitos. Isso não significa que eles não vão existir, os conflitos vão estar sempre existindo, mas vai facilitar muito mais o desenvolvimento. Então, a área de gestão de pessoas, de recursos humanos, ela tem investido muito nos mapeamentos comportamentais das equipes, com o objetivo exatamente de estimular a que as pessoas se conheçam o seu colega de trabalho também, porque a partir sabendo que a outra pessoa é mais sensível ou que a outra pessoa ela é mais dinâmica, elas vão poder coexistir sem tantos problemas de relacionamento. Então, usar essas ferramentas ajuda muito. Então, comunicação, desenvolver o autoconhecimento, né, criar situações de mapeamento comportamental lá da equipe,
troca de ideias, conversas, tudo isso pode ajudar muito na resolução desses conflitos. Até porque a principal causa de conflito, na realidade, são conflitos sobre pontos de vista diferentes sobre algo, né? Sim. Porque a gente não vê má intenção nos conflitos corporativos que tem. Ninguém está lá brigando um com o outro, né? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo a gente falar conflito aqui. Assim, nossa, o que está acontecendo? Opiniões diversas. Dentro de casa, Com certeza. se tem dois, Já. já tem conflito. Eu diria, se tem um, já tem conflito, né? A gente às vezes tem conflitos com a gente mesmo. Com certeza. Não tenha dúvida. Aquela vozinha que fica, eu acho que eu vou, acho que eu não vou. Será que eu faço? Será que eu não faço? Verdade. Aí eu pergunto para quem está do meu lado, o que você acha que eu faço? Pede opinião para o outro. Aí o outro dá opinião, não, mas não é isso que eu quero. Ou seja, então por que pediu, né? Enfim, mas eu acho que a causa, a origem do conflito está mais no problema da gente querer defender um ponto de vista do que querer entender por que o outro está discordando do meu ponto de vista. Essa falta de proatividade. Talvez a proatividade, a atitude, né? Atitude de aprender a ouvir o outro, não com o intuito de contestá-lo, mas só de agregar. Né? Esses dias eu vi no LinkedIn, eu não consigo lembrar o nome da pessoa que falou isso, até me perdoe, né? E depois eu até corrijo. Falou assim que inovação é a sinergia de ideias diferentes. Então, na realidade, o que nós precisamos desenvolver é isso, saber lidar com ideias diferentes. E todas as vezes que a gente sabe lidar com ideias diferentes de uma forma positiva, surgem as inovações. Então, é muito interessante que eu já tive convivências fora do Brasil e que eu percebo que muito a cultura brasileira ela é muito nessa da competitividade mesmo, né? Não, foi o que você falou, não, tem que valer a minha opinião. E nós temos que mudar isso. Eu já, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu já presenciei brigas homéricas numa reunião em que opiniões divergentes, mas terminou esse momento da discussão, acabou de sair todo mundo feliz. O brasileiro, de uma forma geral, sai um pouco magoado, triste. Então, aí é o que nós precisamos desenvolver, e é o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, que é uma das habilidades fundamentais para poder saber lidar com isso. Seria separar o profissional do pessoal. Exatamente. Mas, Débora, como você tocou nesse ponto, que eu acho que é um ponto chave no que se diz respeito, assim, até o desequilíbrio emocional da pessoa. Verdade. É esse conflito entre pessoal e profissional. E eu vou pedir para você contar um pouquinho para a gente qual é a causa desse conflito pessoal-profissional, na sua visão, e como que isso impacta no ambiente de trabalho. Mas essa resposta você vai dar para a gente depois do nosso intervalo. Life for You, daqui a pouquinho. Aguarda aí. Life for You dessa semana. Estou aqui com Débora Rink, uma especialista na área de RH. Nós estamos aqui discutindo aspectos que diz respeito a recursos humanos ou pessoas humanas. Hoje em dia, eles nem mais chamam de recursos humanos, né? Tem um outro nome que está chamando hoje, não tem? Desenvolvimento organizacional, gestão de pessoas, capital humano. Capital humano. É esse o termo que eu ouvi outro dia. O nosso CP Departamento de Capital Humano. Ah, legal. Enfim, pode-se mudar nome, pode-se fazer o que quiser, mas a grande transformação vem quando a gente muda as pessoas por dentro. Exato. Muda suas habilidades internas de perceber, entender, contribuir e não se estressar. Desafio. E antes do intervalo,
eu deixei aí uma perguntinha, né, que era exatamente como que você vê esse conflito que existe, não entre pessoas, mas da pessoa com a sua vida pessoal e profissional. Uau! Bom, eu acho que sempre o aspecto o quanto que você realmente se conhece. Se conhece como pessoa, quais são as suas crenças, quais são os seus valores. A partir do momento em que você passa a se conhecer um pouco mais, a tendência dos seus conflitos entre o seu lado pessoal e o seu lado profissional tendem a ficar mais leves. Por que eu falo isso? Porque quando você inicia uma carreira, né, ou vai falar qual carreira que eu vou seguir, você só tem toda a sua experiência pessoal. E agora? O que eu vou fazer? E você começa a falar o que me agrada, aonde eu posso aplicar minhas habilidades. E, principalmente, quais são as minhas habilidades. E aí, a partir disso, você consegue começar a trilhar esse caminho para o lado profissional e vai diminuindo essa distância. Eu não consigo imaginar separar o lado pessoal do lado profissional. Não existe isso. E é muito interessante porque eu venho de uma geração em que eu escutava, né? Quando você chegar em casa, não fale de trabalho, né? Aqui, trabalho, trabalho, vida pessoal, vida pessoal. Eu acho que estão muito interligadas. E principalmente porque muitas vezes o propósito de vida pessoal está muito alinhado com o propósito de vida pessoal. Uma vez eu escutei, né, falando de que os artistas, quando estão no palco, eles não estão trabalhando. Eles estão fazendo o que eles gostam. Então, é por isso que, de novo, se autoconhecer, alinhar o seu propósito pessoal, conhecer quais são suas crenças, seus valores, utilizar toda a sua experiência profissional, a sua formação profissional para estarem juntos dentro desse propósito. Com certeza, como você falou do estresse, o seu estresse no dia a dia vai diminuir, você vai chegar feliz. É muito interessante porque a gente ouve muitas pessoas falarem assim, oba, sextou! Mas ninguém fala, oba, segundou! Mas por que não falar, oba, segundou? Eu estou indo trabalhar porque, na realidade, eu não estou indo trabalhar. Eu estou indo realizar o meu propósito, algo que eu gosto de estar ali todo dia. E, com certeza, isso faz a diferença em todas as pessoas que estão ali do seu lado. Mas o empresário, ele fala, oba, segundou. Né? Por exemplo, no mundo corporativo, os empresários estão muito bravos com esse ano. Por quê? É um feriado atrás do outro. Eu estava vendo o mês de abril, eu tenho alguns compromissos que eu estou precisando agendar em final de semana, e não tem final de semana que não seja um feriado prolongado. Nossa, eu não reparei nisso. É 21 de abril, é 1º de maio, depois tem Páscoa antes, no dia 7 de abril, se eu não me engano. Parece que é. Né? Então você tem feriado, 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 feriado. Obviamente o trabalhador, oba, 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 mas nós temos que pensar que a empresa está faturando menos, todo o tempo parado não está se produzindo. Sim. Né? Mas o trabalhador quer o quê? Aumento, reconhecimento, mas para que haja isso, tem que haver crescimento. Sim. Tem que haver movimentação de mercado. Então não adianta, por exemplo, eu tenho um sindicato que protege os meus direitos. Tá bom, começa a exigir muito da empresa, seus direitos, aumenta, 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 ok. Então metade agora vai embora para eu conseguir pagar metade e essa metade vai ter que dar vazão ao mesmo trabalho que eu tinha com todo mundo junto. Ou seja, é um desequilíbrio. É por isso que é tão importante sempre olhar pelo lado do ganha-ganha. A empresa ganha, o empregado ganha, o profissional ganha. Então, é fundamental mudar esse pensamento. É muito interessante que eu já vi muitas pessoas falarem assim, você falou, né? Eu quero ganhar mais. Tá bom, o que você está fazendo para isso? Sim. Qual é o seu diferencial em relação ao outro?
E primeiro você vai ter que mostrar porque você veio, apresentar os resultados, aí sim para você ser reconhecido. E faz toda a diferença. É uma evolução que nós estamos passando agora. É realmente um conflito ainda. Grandes organizações já acordaram para isso, estão incentivando cada dia mais no ambiente de trabalho mais adequado, mais alegre, dando oportunidades para que as pessoas que estão ali realmente coloquem todo o seu potencial a favor da empresa. Porque, na realidade, ele não está fazendo só a favor da empresa, ele está fazendo a favor dele também. Sim, porque né? se a empresa fechar, quem perde? Não. E assim, eu acho que para vocês que estão começando agora, olhem para isso. Vocês não estão ali porque você tem um salário no final do mês. Vocês estão ali porque vocês estão aprendendo cada dia. Deem a oportunidade para vocês mesmos de aprenderem, questionem, suguem da empresa tudo isso. E com certeza vai ser isso que vai fazer com que eles te reconheçam e vai fazer isso que você cresça. E eu falava muito para a equipe da última empresa que eu trabalhei. Eu quero que, se a empresa aqui não tiver condições de reconhecer vocês, mas que o mercado reconheça, mas porque vocês aproveitaram cada minuto aqui para o seu desenvolvimento. Sim. E outro dia eu entrevistei aqui o Renan Alves Pires, que ele esteve no Canadá e fez lá Schulich School of Administration, um negócio assim, mestre. E ele estava falando fundamentalmente da parceria que existe lá das empresas, né, com as universidades para resolver problema, faz esse envolvimento todo. E ele disse algo aqui que tem tudo a ver com isso que você falou. Ele deixou uma dica aqui para a pessoa que está querendo entrar no trabalho, desde a entrevista de recrutamento. Mostre interesse e faça mais do que aquilo que estão esperando de você. Exato. E esse mostrar interesse não é da boca para fora, é fazer para que a empresa perceba. Fazer a diferença, com certeza. Fazer a diferença. E dessa forma, você vai poder entrar em qualquer empresa, ser contratado, desejado, e nunca aquela empresa vai querer te perder, a não ser que você deseje sair. Exato. Life for You dessa semana fica por aqui. Agradeço aí a presença da Débora Rink. E eu vou fazer uma coisa, eu vou gravar mais um programa com a Débora Rink, né? Irá ao ar já semana que vem, porque nós temos ainda alguns assuntos super importantes nessa área que diz respeito a você que já está trabalhando ou está procurando entrar numa empresa. Life for You. Até a semana que vem.